Uma coisa é certa, o livro de Urântia, ele expande a sua mente, porque isso é uma experiência empírica, eu posso dizer com todas as letras. Com certeza. Não quebrando a tua linha de raciocínio que você teve no início, eu quero só fazer uma observação aqui. Você falou sobre Jesus, perguntavam para ele pegava trechos que era essencial, né? E eu lendo lá a vida de Jesus, o livro fala muito sobre isso também, e Jesus ele viaja, ele sai pelo mundo, né? Para conhecer as outras religiões, para conhecer outros povos, ele viaja o mundo. Nessas viagens que ele faz, ele vai em uma biblioteca e lá tá todas as religiões. Então ele começa... De Alexandria. De Alexandria, né? E ele começa a ler os livros da biblioteca de Alexandria. E ele vai vendo todas as religiões, ele vai tirando essa essência na qual você falou. Exato. Vai tirando aquela parte que faz sentido. Aquilo que fazia sentido, ele pegava e levava para si, ia construindo ali o seu discurso. Aquilo que não fazia sentido, ele deixava para lá. Então, a gente entende, vendo essa passagem, que todas as religiões têm essa verdade, né? A gente já falou isso em outros podcasts, Sim. né? Toda religião, independente dela, se fala de amor, fala de Cristo, que se fala da fraternidade, fala dessas coisas assim mais humanas, ela tem verdade. Você escolher essa verdade e colocar no seu dia a dia, esse que é o diferencial. Foi isso que Jesus, o Cristo Micael, fez quando ele veio ao Urântia, né? Só para você voltar aí para sua linha de raciocínio que estava tão boa também. Interessante. Não, aquilo que eu falei estava a minha essência concluído, cara. Mas, veja só, você falou aí da verdade, né? Existe uma diferença entre contém a verdade e a verdade está contida. A Bíblia, o livro de Urântia, o Bhagavad Gita, o Torá, o Alcorão, sabe lá Deus quantos livros tem aí, religiões afora, contendo a verdade, certo? Agora, a verdade não está contida nesses livros. Não se limita apenas ao livro. Não se limita ali, É exatamente. muito maior do que os livros. Como que eu vejo a verdade? Vamos comparar aqui um exemplo prático, né? Uma pessoa que é verdadeira buscadora da verdade, que quer entender a vida de verdade, vamos comparar. A verdade é como um tabuleiro de peça de quebra-cabeças, bem grande. Quanto maior a descoberta, maior o tabuleiro. Maior o quadro, né? Vamos dizer assim. E cada informação que você tem é uma pecinha. Você bota ali naquele tabuleiro, aquela pecinha. E essa pecinha está aqui no canto esquerdo. Aí você pega uma outra informação, você bota lá no outro lado do tabuleiro e você não vê sentido nenhum. Só que quanto mais você busca informação, quanto mais você vai a fundo naquela direção, você vai ver que vai surgir muitas peças. Vai chegar uma hora que uma peça vai casar com a outra, vai ficar pertinho da outra e você vai ver, opa, tá começando a clarear uma imagem aqui. Compreende isso? Então, quando uma parte da imagem se forma, você percebe que aquilo é verdade. Não porque você tem que acreditar em algo. Pronto. O que é bom de buscar a verdade de verdade? Você ter certeza do que você sabe. Um buscador da verdade, ele quando descobre algo, ele sabe que é verdade, por conta de evidências, por conta de fatos e de padrões em comum em tudo. Já o crente só acredita no que é ensinado, é válido, super válido, porque veja só, eu tenho uma fé herdada. Exemplo, eu herdei dos meus pais a fé cristã. Se eu tivesse nascido na Índia, eu herdaria a fé Veda, não sei, qual é a religião lá que tem mais de milhões, né? Exato. Então, eu estou acreditando numa religião dada, numa fé dada pelos meus pais de presente. Só que eu tenho que me limitar a não questionar nada. Porque se eu questionar as lacunas em aberto, coisas que estão vagas ali, eu vou começar a perder aquela crença, porque ela não está baseada numa coisa firme. Se vier alguém e quebrar aquela minha crença, já era, eu estou sem chão. E aí? É por isso que muita gente hoje se perde, porque tem uma mente questionadora, mas limita, através da preguiça mental ou da falta de interesse mesmo em coisas superiores, a pegar crenças prontas. Então, se você pega uma crença pronta, você não tem a força de entender que aquilo é verdade. Você tem que acreditar e acabou. É simplesmente isso. Já o buscador da verdade, não. Ele vai pegando de livros e de informações e de áudios e de visões de passado e futuro. Chega uma hora que ele monta aquilo ali, cara, isso é verdade, porque é fato. Exato. Entendeu? Então, nada te tira, nada te abala. Como Jesus ensinava, nesse próprio documento sobre a Bíblia, Jesus disse para Natanael, esse medo falso do sagrado, ele impede que a religião seja vista com bom senso. Veja, o que a gente aprende sobre a Bíblia, sendo bem específico? Que é algo sagrado, único, que traz a direção para o ser humano de vida, é o manual de vida. Então, se você torna aquilo tão sagrado, tão sacramentado na sua vida, a ponto de você não conseguir encontrar defeitos, você encontra só perfeição, você fica cego. Para outras coisas. Para outras coisas. Veja, eu já vi caso de gente que deixou cair a Bíblia e teve que pagar penitência. Se sentiu tão ofendido, se sentiu tão ruim por ter deixado a Bíblia cair no chão, que ele foi pagar penitência. Eu já vi caso de gente que se ajoelha e faz jejum de não sei quantos dias porque deixou a Bíblia cair no chão. Então,
qual que é a essência da religião de Jesus? Ele queria trazer isso como ensinamento para as pessoas usarem. Com certeza está disponível para ser usado, mas não como a fonte principal. Porque, querendo ou não, Jesus era o próprio Deus. Hoje em dia, como o Ricardo mencionou agora há pouco, o Consolador, né, o Espírito da Verdade, ele está operando. É um circuito espiritual que conduz as mentes humanas direto à mente de Jesus, a mente do governante universal. Então, é mais trabalhoso, com certeza. Você vai ter muito mais trabalho se você se dispor a buscar a verdade. Estudar, cara, leva tempo. Não importa o segmento da sua vida. Pode ser espiritualidade, qualquer coisa. Mas se você buscar sem pretensão, com a mente aberta, uma hora você alcança. E está escrito na Bíblia. O que a gente vê hoje é a religião evolucionária. Na religião evolucionária, tem a mão do homem. E como Jesus falou no documento aqui para Natanael, tudo que tem a mão do homem é falível. Então, na religião evolucionária, o homem tenta fazer Deus parecer com o homem. Você pode ver na Bíblia mesmo, Deus era um Deus ciumento que se arrependeu de alguma coisa. Deus ele mandou matar aquele povo. Então, Irmão, tudo isso Alan, aí é fazendo não cortando seu raciocínio, mas fazendo o adendo, aí o contra-argumento será: não, mas isso daí é uma interpretação, você precisa ver o contexto. Exatamente. Né?